Este projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, Prefeitura Municipal de Rubiataba e Secretaria Municipal de Cultura. Bom, falar de Primeira Igreja Presbiteriana de Rubiataba é falar de uma história que vai além do nosso momento, né? Mas é retroceder a ele e precisamos voltar a 1936 e pensarmos nas primeiras famílias que chegaram à nossa região, especialmente a região ali de Valdelândia e Morro Agudo de Goiás. Essas famílias vieram, né, de Patos de Minas, à procura ali de meios de subsistência, né, de formar lavouras e por aí vai. E essas famílias então começaram a trabalhar nessa região ali então de Morro Agudo e Valdelândia, a fim de poder construir as suas histórias. E com isso então começaram a ser visitadas por um evangelista na região ali, chamada Valdemar Rose. Valdemar Rose pregou o evangelho para essas famílias e por volta ali de 1942 começa então a história do presbiterianismo, né, na região aqui de Rubiataba. Então na antiga Cruzelândia, que hoje é Morro Agudo, então depois Valdelândia, né, parte desses irmãos migram ali para Valdelândia, que na verdade era conhecida como Mata Azul, né? E depois, por causa do próprio Valdemar Rose, foi o propulsor, né, desse trabalho. Mas seguinte a ele, né, veio outros grandes nomes, né, como Dr. Reverendo Jaime Woodson, que mudou-se, né, para Rubiataba, e os trabalhos então foram realizados, né, de uma forma muito intensa na casa dos crentes, e aí foi havendo aí uma cooperação, né, e muitos nomes vieram aí, até que a igreja ela passa a receber novas pessoas, e a igreja passa a ser construída, uma construção simples, né, de adobe, que serviu aí muito tempo, né, por muito tempo de abrigo, especialmente aí até 1952, quando um novo obreiro vem para cá residir, né, e esse obreiro então, Antônio Francisco Nascimento, ele desenvolve um trabalho com a igreja e ela passa a ter aí um primeiro templo maior dela, ser construído em 1956, 26 de 1956. A igreja então caminha, né, na sua direção de se tornar a igreja organizada em 77, né? Em 77 ela recebe a responsabilidade aí de se tornar uma igreja organizada, né? Não demora muito para isso acontecer, né? E é datada então de organização e fundação dela 19/11/1978, visto que ela desenvolve, né? Então tem toda uma trajetória de 36 a 77, 78 aí, para nós termos uma ideia de origem. Muitos nomes passaram, muitos evangelistas, muitas missionárias, muita gente que realmente se importou. Tudo isso eu acredito com base em um princípio, uma cosmovisão, né, que norteou essa igreja o tempo todo. O primeiro dela é justamente que a Escritura é a base, esse é o princípio ativo da Igreja Presbiteriana do Brasil, sempre foi, e que permeou a primeira Igreja Presbiteriana de Rubiataba. Que a palavra de Deus é ela que abre a mente do ser humano para que ele encontre em Jesus Cristo o seu único e suficiente Salvador. Esse é o princípio ativo, né? Essa é a cosmovisão da igreja. É isso que faz com que a igreja do Senhor subsista. E é com esse pilar central que fez com que a primeira igreja subsistisse até os dias de hoje. Nós estamos falando de uma história de 70 anos, né? E é uma igreja então bem fundamentada.
Aqui a gente já pensa no qual é o impacto disso na vida interna dos membros, tá? Como é que a igreja se porta internamente. É justamente nesse sentido. Primeiro, faz com que o membro ele adentre aqui, sabendo que ele está sendo orientado pela palavra de Deus, a fim de encontrar a sua salvação. E a sua salvação está em Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador. Esse é o princípio norteador. É assim que é forjado o crente dentro da Igreja Presbiteriana de Ubiataba, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Então, quando nós pensamos então, nesse impacto da primeira igreja na vida dos seus membros, desde a criança até o adulto mais velho, é sempre orientando o coração dele para que ele possa entender o que é a Escritura, o que o Deus das Escrituras preparou para ele, para que ele possa cada vez mais encontrá-lo como o Senhor da vida, à luz das Escrituras. E o que esse Senhor então requer dele? E esse é o princípio ativo de cosmovisão, né? E aí a gente já faz uma transição para o que diz respeito à sociedade, né? Qual é o impacto dessa igreja na sociedade? E aí eu digo que a história da primeira igreja, nesses 70 anos, ele se confunde com a história de Ubiataba, porque a cidade ela tem praticamente a mesma idade, né? Ubiataba tem 71 anos de emancipação e a história da primeira igreja é cerca de 70 e poucos anos. A primeira igreja é um pouco mais velha nesse sentido, porque quando Ubiataba era colônia, né, a primeira igreja já estava estabelecida, nossas edificações aqui são da época da colônia ainda. Então, a primeira igreja se confunde com Ubiataba. E o papel da primeira igreja, então, é fundamental nesse sentido. Por quê? Porque é um papel em que ela leva essa visão de mundo, ou seja, de que o Senhor é dono do mundo, né, para a vida da sociedade. Né? Então, a primeira igreja, o papel dela, então, enquanto dentro da sociedade, é justamente fazer essa afirmação de que o Senhor Jesus, ele é rei do universo em qualquer esfera, seja a esfera de atividade pública, seja a esfera de atividade econômica, seja a esfera educacional, seja qualquer esfera, né, educacional, qualquer esfera, o Senhor Jesus, ele é rei. E aí, então, a contribuição da igreja é nesse sentido. E aí você passa a desmembrar isso de uma maneira mais clara, mais nítida. Como é que isso se aplica, né? Nós podemos ver essa aplicabilidade em se tratando de projetos sociais. A primeira igreja ela tem N projetos sociais nas quais ela já se envolveu e se envolve. Talvez o mais famoso deles é o SAMAR, né? O Instituto SAMAR, que por décadas também serviu ao município de Ubiataba e, por que não dizer, municípios da macro-região e também alguns outros estados da nossa nação. Então, a SAMAR, o Instituto SAMAR, por décadas foi um grande orfanato que acolheu crianças, que proveu cidadãos para o nosso município. E isso faz parte dessa cosmovisão, de que Jesus Cristo ele é Senhor e Ele é Senhor de todas as esferas da vida e Ele precisa promover reestruturação e restauração do ser humano na sua integralidade. O que eu quero dizer com isso? Que Senhor Jesus, Ele é Senhor do corpo, da alma, da mente, ou seja, do todo do ser humano. E o papel da igreja é prover meios para que esse ser humano, criado em imagem e semelhança do Senhor Jesus, seja alcançado em todas as esferas para que ele possa ser atendido. Então é dessa maneira que nós podemos perceber o impacto da primeira igreja na vida social da cidade de Ubiataba. Quando nós pensamos em primeira igreja, nos seus projetos, né, o que é o futuro da primeira igreja? Bom, eu penso que o futuro da primeira igreja será justamente em continuar discipulando pessoas para que elas possam cada vez mais se aproximarem de Jesus Cristo, conhecerem Jesus Cristo e, ao conhecer esse Jesus Cristo, eles se tornem cada vez mais agentes modificadores da sociedade. Para mim, esse é o papel da primeira igreja. Levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas para que esse Evangelho transforme vidas, famílias, pessoas. Essas pessoas sendo transformadas, elas automaticamente se tornam agentes modificadores da sociedade. É daí que surgem as pessoas que impactam a sociedade.
são são as pessoas que são empresários, são as pessoas que são advogados, são os médicos, são os makers, são os por aí vai. São pessoas que estão aí na sociedade, andando, levando a cruz de Cristo dentro dos seus corações, dentro de suas mentes, dentro da sua formatação de vida. E dessa forma, então, elas vão contribuir com a sociedade, espelhando Cristo Jesus, levando Cristo Jesus e modificando a sociedade através dos princípios de Cristo Jesus na sua palavra. Esse é o grande papel, esse é o grande futuro da primeira igreja, é caminhar nessa direção. Ela tem as bases bem firmadas, ela tem as bases bem fincadas sobre isso, para que ela possa desenvolver esse futuro brilhante e promissor. Essa é a expectativa, esse é o plano, esse é o projeto, essa é a missão que Deus deixou, né? E eu creio que para Rubiataba isso é muito bom. Por quê? Porque a cidade ela caminha nessa direção de desenvolvimento. Se ela caminha nesse sentido, uma igreja séria, sólida, bíblica, eficiente, com certeza casa bem com esse projeto. Porque tem uma geração nova de jovens, tem uma geração nova de gente que sonha com isso, que planeja isso também para as suas vidas. E nós podemos entender isso, que a primeira igreja tem esse papel coadjuvante nessa caminhada aí. Bom, isso é a primeira igreja presbiteriana de Rubiataba, uma igreja realmente histórica, sólida, consistente e que tem caminhado ao longo de décadas dentro de Rubiataba como um instrumento realmente poderoso de edificação de vidas. E meu sonho, meu desejo é continuar vendo ela crescente nesse sentido.